Olá, sou Maria Júlia e antes de começar, acho interessante contar um pouquinho da minha trajetória e o que me trouxe até aqui. Eu sou engenheira florestal, sou nascida em São Paulo e eu me mudei para a Amazônia, né, para Manaus, para fazer o meu mestrado com a temática de domesticação de paisagens, junto com as comunidades tradicionais e os povos indígenas do sul do Amazonas. Foi nessa época, né, que eu comecei a entender a importância das práticas humanas das sociedades de pequena escala na conservação das florestas. E aí no doutorado eu resolvi estender essa compreensão para savanas, né? Então eu fui trabalhar no Cerrado Mineiro, onde a minha pesquisa, né, ela visava expor o papel das comunidades na domesticação das paisagens da savana e na conservação dos diferentes ecossistemas. Hoje eu estou trabalhando como pesquisadora, né, no Instituto Juruá, que é uma organização sem fins lucrativos, que propõe estratégias de conservação de base comunitária na região do Médio Rio Juruá, no Amazonas. É importante contextualizar que a domesticação é um conceito que se insere na ecologia histórica, que assume que os humanos eles habitam as mais diversas regiões do planeta e tem como principal premissa que os humanos eles influenciaram quase todos os ambientes da Terra. Ou seja, a ecologia histórica ela propõe que é improvável que a gente encontre ambientes intocados. A teoria de construção de nicho ela também discorre sobre algo similar, pois assume que ao longo desse histórico de ocupação humana, os humanos eles acabaram influenciando a evolução de diversos grupos taxonômicos, guiados por necessidades físicas e culturais. Isso porque, né, os seres humanos eles têm a capacidade de alterar as condições do ambiente e também caracteres morfológicos de algumas plantas. Os humanos, então, são parte importante dos processos ecológicos. A domesticação ela é, portanto, um conceito que se baseia na codependência entre seres humanos e paisagens ou recursos. Ela é definida como um processo em que os humanos alteram paisagens ou características de populações de algumas espécies. A raiz da palavra domesticação vem do termo domus, em latim, que faz referência à casa e às suas dependências, que inclui também tudo que está ali nessa casa e dependências. No caso da domesticação de plantas, as alterações elas podem ter diferentes resultados e níveis. Ou seja, a seleção de fenótipos e o manejo das populações silvestres, elas podem resultar em modificações genéticas, morfológicas e até demográficas. De forma mais simples, a gente pode entender a domesticação de plantas como um processo feito para facilitar a aquisição de um determinado recurso, né? Principalmente os alimentares. O processo ele existe desde que as sociedades humanas elas começaram a usar as plantas, ou seja, por volta de 26 mil anos atrás na América do Sul. E ele pode ocorrer em diferentes níveis, principalmente por ser um processo lento e gradual. Os níveis são os seguintes, né? Incipientemente domesticadas seria um nível mais sutil de domesticação. Um exemplo é a castanha do Brasil, que é considerada uma espécie incipientemente domesticada, porque as suas populações elas passaram por um nível menor de seleção, que possivelmente aumentou a quantidade de árvores nas paisagens, mas não necessariamente gerou mudanças no fenótipo ou mudanças genéticas. A semi-domesticada seria um nível intermediário, onde um exemplo é o tucumã, que é uma fruta nativa da Amazônia. Essa espécie ela passou por seleção que mudou as características fenotípicas. Por exemplo, a gente tem populações com frutos mais carnosos e maiores, mas não diminuiu a sua adaptabilidade ecológica. Ou seja, essas populações elas conseguem sobreviver no ambiente natural, mesmo sem manejo humano. E no extremo do processo, a gente tem as populações totalmente domesticadas. E aqui, como exemplo, a gente tem a mandioca. Essa espécie ela passou por seleção e começou a ser cultivada perto das casas, em áreas de cultivo. E com isso, essas populações elas tiveram mudanças na toxicidade e também na quantidade de amido dos tubérculos.
Bom, uma outra resposta desse tipo de seleção humana é a diminuição da adaptabilidade ecológica. Ou seja, uma população totalmente domesticada, ela se torna totalmente dependente do cuidado humano. Isso significa que se os humanos abandonam a área, as populações domesticadas elas tendem a sumir depois de um tempo. Resumindo, a diferença entre os níveis de domesticação é o aumento da dependência do cuidado humano. Uma população de planta não necessariamente vai passar pelos três processos. Algumas podem ficar para sempre como incipientemente domesticadas, outras podem ter populações só domesticadas e não ter mais as populações incipientes. Então, assim, ele é um processo, mas não necessariamente um processo linear. Já no nível de paisagem, né, de domesticação de paisagens, ocorre ele por meio de um conjunto de práticas que acaba resultando em ambientes mais favoráveis ao modo de vida das populações humanas. Pesquisas com foco em domesticação elas ganharam visibilidade nos últimos anos e têm comprovado que os ambientes antes considerados intocados, como a floresta amazônica, são na verdade ambientes antrópicos. As pesquisas lideradas pela doutora Carolina Leves elas tiveram destaque por mostrarem que 85 espécies elas são domesticadas em diferentes graus na floresta amazônica e que essas espécies elas têm 5 vezes mais chance de se tornarem hiperdominantes quando comparadas com as espécies não domesticadas. A pesquisa da Carolina ela também mostrou que 8 práticas de manejo são responsáveis pela domesticação da floresta, né? É a partir dessas práticas que a floresta se torna um ambiente domesticado. E isso acaba deixando a floresta mais rica em recursos úteis para os humanos. A Carolina fez parte do grupo de pesquisa do pesquisador Charles Clement. Ele publicou uma série de artigos sobre domesticação de paisagens e sobre domesticação de plantas, descrevendo e apontando espécies que apresentam padrões de plantas domesticadas, e indicando também os seus centros de origem e os centros de domesticação de algumas espécies. No seu último artigo, o Charles ele mostrou como a domesticação de paisagens pode ocorrer em diferentes formas, né? E mostrou também como ela é, na verdade, um sistema de aquisição de alimentos muito eficiente para a região neotropical. Assim como a Carolina, eu também fiz parte do grupo do Dr. Charles Clement. E no meu doutorado, a gente mostrou que, assim como a Amazônia, o cerrado ele também foi domesticado pelas populações tradicionais e pelos povos indígenas. Mas, para domesticar o bioma da Amazônia, a gente encontrou o diferencial que o fogo ele foi usado como um elemento de transformação e manutenção dos ecossistemas que compõem as savanas. Ou seja, além de manter campos e savanas, os povos tradicionais indígenas eles aumentaram também a ocorrência das ilhas florestais no meio das savanas, sendo então responsáveis por manter uma diversidade de fitofisionomias nesse bioma. Mas como investigar ou provar que a domesticação está ocorrendo? Que ambientes e plantas, na verdade, são frutos do cuidado e do manejo humano ao longo de muitos anos. Aqui entra, então, a etnoecologia, pois é olhando para os povos indígenas e tradicionais, que são aqueles que têm uma relação íntima com os ambientes e que têm conhecimento de como domesticar as paisagens, a gente consegue chegar em pesquisas, né, em resultados sobre domesticação. Por isso que os pesquisadores têm feito uso de metodologias clássicas da etnoecologia em pesquisas nesse tema. Pensando nisso, eu trouxe para vocês algumas das metodologias facilitadoras que a gente costuma usar em nossos estudos. A primeira delas são as entrevistas, que podem ser estruturadas ou semi-estruturadas. Elas acabam sendo a ferramenta mais usada nesses estudos porque elas permitem quantificações. Elas também nos ajudam a obter descrições detalhadas sobre as formas de manejo e também nos permite fazer reconstruções históricas sobre o uso e o manejo dentro da área de uso de uma determinada comunidade.
Elas também são muito eficientes para o registro da percepção local sobre um determinado fenômeno. Os mapeamentos participativos, em suas diferentes formas de concepção, nos auxiliam na identificação das áreas de uso e na diferenciação espacial das formas de manejo. Nesses momentos, também é possível obter informações sobre a existência e a localização de sítios arqueológicos, que são os principais indicativos de uso ancestral de uma determinada área. As turnês guiadas também nos auxiliam nessas buscativas por sítios arqueológicos, mas também serve para mapear os caminhos e entender a dinâmica de mobilidade de cada comunidade. Isso é muito importante. É durante essas caminhadas que podemos observar os manejos sendo feitos, não apenas aqueles descritos, como nas entrevistas, mas também registrar as práticas de manejo que são feitas de forma inconsciente e que normalmente não são citadas nas entrevistas, como por exemplo a limpeza de caminhos, o descarte de sementes que são consumidas ao longo da trilha, esse tipo de manejo. Outro método que é bastante importante para os estudos sobre domesticação são os inventários florísticos, pois eles permitem quantificações sobre os recursos vegetais usados. Também são ótimos para catalogar as espécies usadas e manejadas por uma comunidade. No contexto de domesticação de plantas, os inventários eles podem ser usados para captar, coletar indivíduos com diferenças morfológicas dentro de uma mesma população, possibilitando então análises de diferenças morfológicas, para captar essa variabilidade fenotípica. Além dessas metodologias participativas, a gente tem feito uso de outros métodos. São, por exemplo, as análises de mudança da cobertura do solo através da classificação de imagens de satélites, elas acabam trazendo mais robustez aos nossos estudos. Isso porque elas permitem comparações espaciais e análises temporais de áreas manejadas pelas comunidades tradicionais. Elas também permitem que a gente amplie o nosso nível de estudo, saindo da escala local e partindo para um nível mais regional de análise. As análises genéticas, elas também trazem robustez aos estudos de domesticação de plantas, pois elas permitem a confirmação de que o manejo humano causou não só alterações morfológicas, mas também alterações genéticas. Elas permitem também traçar rotas de diversificação de espécies e identificar os centros de origem e os centros de domesticação de uma determinada população. Além disso, o diálogo com outras disciplinas ele tem trazido benefícios aos estudos de domesticação. A antropologia fortalece o entendimento das origens culturais de determinados comportamentos humanos e levanta dados sobre as motivações culturais que podem explicar as práticas de manejo específicas em uma determinada região. As parcerias com os arqueólogos elas também estão sendo de extrema importância, pois as investigações arqueológicas elas levantam dados sobre o uso das paisagens e das plantas no passado. Elas nos permitem fazer comparações com as práticas de manejo do presente. E isso agrega muito valor às nossas discussões. Por fim, eu acho importante ressaltar que as pesquisas que mostram que os povos indígenas e as comunidades tradicionais são detentoras de um conhecimento empírico e ancestral sobre a conservação e a manipulação dos ecossistemas e da biodiversidade são de extrema importância para garantir direitos a esses povos, que são comumente marginalizados. Também deixam claro que as populações elas deveriam ter um protagonismo na construção de propostas e planos de conservação ambiental, E isso falta nos planos de conservação. Isso porque a domesticação é uma forma de conservação persistente das paisagens e da agrobiodiversidade. Afinal, os ambientes eles já eram conservados e domesticados pelos sistemas tradicionais antes da chegada dos europeus ao continente americano, antes dos grandes empreendimentos chegarem e antes até mesmo da implementação das unidades de conservação, que são a principal ferramenta de conservação que a gente tem hoje em dia no Brasil. A todos vocês, meu muito obrigada. Eu deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram mais informações sobre o assunto. E não hesitem em me escrever caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigada.